Bom dia, seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos de volta, agora são 11 horas em ponto pelo horário de Brasília e com mais assuntos do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Olha só, o Brasil registrou nas 4 primeiras semanas de 2024 mais de 217 mil casos de dengue. O número é mais que o triplo de notificações do mesmo período do ano anterior. O Ministério da Saúde aguarda a tradução da bula para início da vacinação contra a doença, que está previsto para fevereiro. A elaboração de um calendário da vacinação contra a dengue ainda depende do cumprimento da norma exigida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A ideia do Ministério da Saúde é iniciar a imunização contra a doença ainda em fevereiro. Segundo a ministra Anísia Trindade, para fazer a distribuição, a Anvisa exige que a bula esteja em português. O laboratório produtor da vacina está finalizando esse processo. O imunizante contra a dengue, chamado de Qdenga, foi incorporado no Sistema Único de Saúde. Mas, como a vacina não é produzida em larga escala pelo laboratório japonês Takeda Pharma, a imunização no Brasil vai ter como público-alvo as crianças e os adolescentes de 10 a 14 anos. Segundo dados atualizados nesta terça-feira, nas 4 primeiras semanas de 2024, o Brasil já registrou mais do que o triplo de casos de dengue em relação ao mesmo período de 2023. Até o momento, o país registrou mais de 217 mil casos prováveis da doença neste ano. No mesmo período do ano passado, foram cerca de 65 mil casos. Foram contabilizadas 15 mortes pela doença neste ano e outros 149 óbitos seguem em investigação. A gasolina, o diesel e gás de cozinha ficam mais caros a partir de amanhã. O motivo é o aumento do ICMS, o imposto estadual. A gasolina deve subir 15 centavos por litro, mas o repasse depende dos postos. Considerando os preços médios cobrados nas bombas do país na última semana, o litro passa de R$ 5,56 para R$ 5,71. O gás de cozinha terá um reajuste de 16 centavos por quilo. O botijão de 13 quilos, por exemplo, fica R$ 2,00 mais caro. O imposto sobre o diesel, o principal combustível dos caminhões, também deve subir, um acréscimo de 12 centavos por litro. Isso pode impactar no custo do frete e afetar o preço dos produtos de forma geral, inclusive dos alimentos. E olha só, o estado de São Paulo começou a emitir a nova carteira de identidade nacional, que substitui o antigo RG e adota um número de identificação único, padronizado para todo o território nacional. Quem traz os detalhes para a gente é o nosso repórter Marcos Marim. O CIN utiliza o CPF como o número único e, assim, visa acabar com a duplicidade na identificação do cidadão e reduzir as chances de fraude, já que com o antigo RG era possível obter um número diferente em cada estado. O novo modelo possui um QR Code que permite verificar sua autenticidade e também se o documento foi furtado ou extraviado. Além disso, a carteira de identidade tem uma versão digital que fica disponível no aplicativo gov.br. Para solicitar a CIN em São Paulo, é necessário fazer um agendamento gratuito no aplicativo do Poupa Tempo. No dia marcado, é necessário levar algum documento com CPF, certidão de nascimento ou de casamento, sendo original ou cópia simples, ser maior de 16 anos, estar em situação regular na Receita Federal com os dados idênticos em relação aos da certidão de nascimento e casamento e não ter outra solicitação da CIN em andamento. Vale lembrar também que a primeira via da carteira de identidade nacional é gratuita. E a retirada do novo documento está válida desde o dia 11 de janeiro para todos os estados do Brasil e o Distrito Federal. Mas não precisa correr, já que o antigo RG fica válido até 2032. E nos destaques internacionais, os Estados Unidos voltaram a aplicar sanções contra a Venezuela depois que a Suprema Corte do país impediu a candidatura presidencial da líder da oposição, Maria Corina Machado, uma medida que o governo do presidente Nicolás Maduro chamou de chantagem grosseira e indevida.
A nova fase da relação entre os Estados Unidos e o governo de Nicolás Maduro durou pouco mais de 3 meses, com o início de uma flexibilização parcial das sanções econômicas decidida em outubro. Foi um gesto de apoio a um acordo para as eleições presidenciais deste ano, assinado entre o governo e a oposição com mediação da Noruega. Os Estados Unidos condicionaram a flexibilização, que incluía a suspensão parcial do embargo ao petróleo, gás e ouro da Venezuela, à libertação de presos políticos e ao estabelecimento de garantias eleitorais, inclusive a habilitação de candidatos. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, anunciou que os Estados Unidos não vão renovar a licença que dá alívio ao setor petroleiro e de gás quando expirar em 18 de abril de 2024, em represália à decisão do tribunal. E olha só, uma tragédia aconteceu no México. Um acidente rodoviário, uma colisão entre 2 ônibus e um trailer deixou ao menos 19 mortos e dezenas de feridos no estado de Sinaloa. O acidente ocorreu no município de Elota, estado de Sinaloa, no noroeste do país. Os 2 veículos bateram de frente e pegaram fogo. No ônibus, que partiu da cidade de Guadalajara com destino a Los Mochis, viajavam 47 pessoas. A promotora-geral do estado explicou que as autoridades vão levar um certo tempo na identificação, já que os corpos ficaram carbonizados. As causas estão sendo investigadas. Elota é um destino turístico, principalmente para americanos e canadenses, que se dedicam à atividade de pesca na represa El Salto. E antes de encerrar, olha só, a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris vai ter metade do público previsto. A informação foi divulgada hoje pelo ministro do Interior do país. O ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, informou que o número de espectadores que vão poder assistir à cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, que vai acontecer nas margens do rio Sena em 26 de julho, vai ser de cerca de 300 mil pessoas. O número é metade do inicialmente previsto e anunciado pelo governo. Em entrevista a um canal público de televisão, Darmanin afirmou que a ideia é ter 100 mil pessoas nos cais inferiores com entradas pagas e mais 200 mil nos cais superiores com bilhetes gratuitos. Em outubro de 2022, o próprio ministro anunciou no Senado que 600 mil espectadores poderiam assistir à cerimônia de abertura, que pela primeira vez não vai acontecer em um estádio fechado. Apesar da redução, Darmanin afirmou nesta quarta que a cerimônia de abertura segue como estava prevista inicialmente. O comando da Polícia de Paris tinha afirmado que ainda faria uma confirmação definitiva de espectadores devido às ameaças de terrorismo. A cerimônia deve acontecer ao longo de 6 quilômetros do rio Sena, da ponte de Austerlitz a de Jena. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Paris. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você.